Paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala novamente é pastor Elias Teodoro, e dando sequência à nossa leitura bíblica diária, hoje nós iremos refletir sobre o Salmo 34, que diz o seguinte: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão punidos. Meus amados, o contexto desse salmo é bastante intrigante para todos nós. Primeiro porque narra um episódio, ele é baseado em um episódio inusitado da vida do rei Davi. A narrativa desse episódio se encontra no livro de 1 Samuel, capítulos 21, versículos 8 a 15, e 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Nesses textos, relata-se a fuga de Davi de diante de Saul e sua entrada em Gate, na qual reinava o rei Aquis, à frente de quem Davi vestiu-se como louco e em seguida fugiu para a caverna de Adulão, onde se escondeu. A situação de Davi realmente deveria ser desesperadora. De outra forma, ele jamais escolheria se refugiar na região costeira dos filisteus, pedindo asilo para Aquis, rei de Gate. Afinal, aquela era a capital onde teria morado o principal guerreiro da nação, o mesmo que Davi, com apenas uma funda e uma pedra, havia derrotado em batalha, o gigante Golias. Para piorar, a última parada de Davi, antes de chegar a Gate, foi em Nob, na casa do sacerdote Aimeleque, a quem Davi pediu uma arma. O sacerdote, sem ter outra arma para ceder a Davi, entregou-lhe a espada de Golias, a mesma usada por Davi para degolar o gigante. Davi realmente deveria estar desesperado, pois é com essa espada na mão, um ato obviamente muito ofensivo para os filisteus, que ele se apresenta ao rei Aquis, pedindo-lhe socorro e abrigo. Contudo, ao perceber que saiu do espeto e caiu na brasa, fugia de Saul e caiu nas mãos de Aquis, Davi finge-se de louco e foge para a caverna de Adulão. Foi lá, escondido na caverna de Adulão, depois de usar a máscara do louco para se proteger, que Davi escreveu o Salmo 34. Perceba que, fugindo de Saul, Davi saiu do espeto e caiu na brasa de Aquis, rei dos filisteus. Assim, tantas vezes é a vida da gente. O pecado nos desgraça de tal maneira que, por vezes, além da conta, nós, cegos pelo desespero, ficamos sem saber o que fazer diante dos problemas que nós mesmos criamos ou dos pecados dos outros contra nós. A fé se evapora e nos desesperamos, agindo literalmente como loucos. Foi assim com Davi e é assim com muitos de nós hoje. Pense nas decisões erradas e intempestivas que tomamos.
buscando fugir de um problema, as atitudes escandalosas e inconsequentes que assumimos, tentando resolver um conflito, os gritos, os berros, as guerras de palavras, as fugas, a vingança, enfim, quantas vezes no impulso e sem fé, como Davi, nós saímos do espeto e caímos na brasa. Graças a Deus, porém, que Ele é mestre em pegar nossas cinzas e transformá-las em belíssimas obras de arte, em vasos de honra. O Senhor sabe como ninguém como transformar nossas infelicidades em vida abundante e cheia de graça. Davi ficou tão impressionado com a forma como Deus cuidou dele e o protegeu quando fugiu para a caverna de Adulão, e de lá, ao invés de se revirar na lama da autopiedade, ou de se engasgar com mais desespero, e agora o que será de mim? Poderia até dizer isso. Afinal, o tipo de pessoa que se reúne com Davi e vai conviver com ele era gente aflita, endividada e descontente, e Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Em vez de se lamentar ou se desesperar, Davi decidiu parar e pensar na proteção de Deus. Foi nesse contexto que nasceram os Salmos 34 e 56. O Salmo 56 é a oração de Davi enquanto esteve preso em Gate, e o 34 é a canção de Davi, lá na caverna de Adulão, enquanto ele refletia sobre o livramento do Senhor. Davi apresenta neste salmo 4 instruções para seus seguidores, bem como para nós hoje, a fim de nos ajudar a ficar longe de apuros e a viver de modo agradável a Deus. A primeira instrução que Davi nos dá é: bendizei o Senhor. Salmo 34, versículos 1 a 3. Davi não consegue esconder sua satisfação por estar fora do território inimigo e de onde volta ao deserto com seus homens. Observemos, por exemplo, os verbos bendizer, gloriar, engrandecer, exaltar. O nome do Senhor é usado 16 vezes nesse salmo. Se, originalmente, esse foi um discurso de Davi a seus homens, estava ordenando a eles que interrompessem os combates e se concentrassem na adoração. Como escreveu o pregador puritano Thomas Watson, ao orarmos, agimos como seres humanos, mas ao adorarmos, agimos como anjos. Davi dá graças ao Senhor, engrandecendo e exaltando o seu nome. Veja o que o Senhor fez por Davi. Respondeu a sua oração, supriu suas necessidades, livrou-o das dificuldades e protegeu-o do perigo. Davi não se gloria em sua astúcia ou habilidade, antes se gloria no Senhor, em quem ele é e naquilo que ele faz. Para Davi, o povo de Deus por si mesmo não é coisa alguma, apenas os mais humildes e pobres dentre os homens. Porém, é um povo que tem todas as coisas, pois pertence ao Senhor. Os israelitas temiam ao Senhor, eram separados como seus justos, eram servos do Senhor. Saber quem somos em Cristo e quem o Senhor é, deve criar em nós o desejo de bendizer o Senhor. A segunda instrução que Davi nos traz é: buscai o Senhor. Salmo 34, versículos 4 a 8. Davi dá um testemunho triplo daquilo que o Senhor faz por seu povo. Primeiro, ele salva, ele guarda e ele satisfaz. Davi buscou o Senhor e foi salvo dos temores. Em seu interior, clamou ao Senhor e foi liberto das tribulações ao seu redor. Buscar o Senhor é o mesmo que olhar para Ele, e quando olhamos para o Senhor pela fé, Ele olha para nós e levanta sobre nós a luz do seu rosto. Se andarmos com incredulidade, nosso rosto será envergonhado. Se andarmos pela fé, nosso rosto será iluminado. O termo iluminados no versículo 5 descreve o semblante radiante de alegria de uma mãe que recebe seus filhos em casa. Depois que o Senhor nos salva, Ele nos guarda e envia seus anjos para nos proteger. O anjo do Senhor é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor dos exércitos angelicais que no Antigo Testamento visitava seu povo em forma pré-encarnada. Ao pensar na imagem dos anjos acampados ao seu redor, é possível que Davi estivesse se lembrando da experiência de Jacó em Manaim, onde se tem o relato dos 2 acampamentos. Os anjos são servos dos santos hoje e só ficaremos sabendo de vários de seus ministérios quando chegarmos ao céu. Aqueles que buscam o Senhor descobrem que Ele não apenas os salva e os guarda, como também os satisfaz. O verbo provar não se refere a experimentar alguma bebida ou comida,
mas sim a se alimentar do Senhor por meio de sua palavra e experimentar tudo o que Ele tem para nós. Significa conhecer melhor a Deus e desfrutá-lo cada vez mais. Foi uma grande bênção para Davi ser liberto de Gate, mas foi uma bênção ainda maior ser protegido pelo Senhor depois de fugir. Porém, Davi considerava que a maior bênção de todas era se aproximar de Deus e desfrutar sua presença, não apenas as suas dádivas. Para Davi, a palavra de Deus era doce e ele se regozijava com a bondade do Senhor. Os termos bom e bem são importantes nesses salmos e estão nos versículos 8, 10, 12 e 14. A terceira instrução que Davi dá é: temei o Senhor. Salmo 34, versículos 9 a 16. Aqueles que temem o Senhor não precisam ter medo de coisa alguma, pois é esse temor que lança fora todo medo. Quando tememos o Senhor, Ele supre tudo de que precisamos, no momento em que precisamos. O versículo 9 desse salmo é o equivalente no Antigo Testamento a Mateus 6,33 no Novo Testamento. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus promete nos dar aquilo que é bom para nós e fazer todas as coisas cooperarem para nosso bem. Se não recebemos aquilo que consideramos necessário, significa que não é bom para nós ou que, por enquanto, não é essencial. É possível que, nesse momento, Davi tenha reunido as crianças e jovens ao seu redor para lhes ensinar o segredo da verdadeira vida. Primeiro, o segredo da verdadeira vida é desejar o que é bom. Amar a vida significa ansiar por vida plena, pela vida em abundância que Cristo veio oferecer. Esse tipo de vida não tem a ver com bens, posição social ou fama. Antes, diz respeito ao caráter, à fé e a um desejo de honrar o Senhor. Os justos buscam o Senhor e não desejam coisa alguma que fique aquém da vontade dele para a sua vida. Salomão possuía riquezas, conhecimento, fama e poder, mas, no entanto, escreveu: aborreci a vida. Cultivar um coração que deseja o que é bom, que se agrada do Senhor, é o primeiro passo para uma vida transbordante das bênçãos do Senhor. Dizer a verdade é outra instrução prática que vemos no Salmo 34, versículo 13. Se conseguimos controlar a língua, somos capazes de controlar também o resto do corpo, conforme nos ensina Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias, conforme Provérbios 21, versículo 23. Dizer a verdade em amor e não dizer coisa alguma destrutiva é extremamente difícil na sociedade competitiva e corrupta em que vivemos nos dias de hoje, mas não é impossível. Outra instrução vemos no versículo 14, buscar o que é certo. Isso significa abandonar o pecado de uma vez por todas, fazer o bem à medida que Deus nos dá forças e oportunidade e ser pacificadores e não agitadores. Os cristãos não procuram a paz a qualquer custo, pois a paz depende da pureza, mas se esforçam ao máximo para não fazer inimigos. Por vezes, nossos maiores esforços parecem inúteis, mas pelo menos obedecemos ao Senhor. Procurar significa que precisamos nos esforçar para isso com a ajuda do Senhor. Outra instrução, versículos 15 e 16, é esperar o que é melhor. Devemos viver pela fé, crendo que o Senhor nos guiará, cuidará de nós e nos ajudará a fazer o que é certo. Não precisamos temer coisa alguma, pois estamos sob suas vistas e seus ouvidos estão atentos às nossas orações. O rosto do Senhor está contra aqueles que nos fazem mal. Essa é a promessa ilustrada em Atos capítulo 12, quando Pedro está na prisão aguardando sua execução, enquanto a igreja ora por ele e o rei Herodes parece fazer o bem que entende. Deus viu a terrível situação em que Pedro se encontrava, ouviu as orações dos santos e livrou Pedro, mas destruiu Herodes. A quarta e última instrução que o salmista nos dá está no versículo 17 a 22 do Salmo 34, que nos ensina a confiar no Senhor. Confiai no Senhor,
Em nenhum momento neste salmo, Davi dá a entender que a vida de fé e obediência poupará os filhos de Deus de enfrentar problemas. No entanto, ele promete que, se confiarmos no Senhor e o invocarmos, Ele pode atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênção para nós. E por meio de nós pode ainda abençoar a outros. Além disso, o Senhor também pode nos ajudar com nossos sentimentos. A garantia é de que Deus estará perto de nós quando nosso coração estiver quebrantado e nosso espírito oprimido, quer sintamos sua presença, quer não. Não se trata de uma promessa condicional, mas sim de um fato. O Senhor cuidará de nossa segurança física até que nosso trabalho aqui tenha sido completado. O termo preservar quer dizer cuidar com grande zelo, como quando Adão cultivava do jardim ou Jacó cuidava de suas ovelhas. O apóstolo João citou o versículo 20 desse salmo em João capítulo 19, versículo 36, e aplicou essas palavras a Jesus, o Cordeiro de Deus. O Senhor pode deter nossos inimigos, os quais serão destruídos pelas perversidades que eles mesmos praticam, pois o pecado é seu próprio executor. Os perversos são condenados, mas para os justos não há condenação alguma, pois confiam no Senhor. Deus livrou Davi da mesma forma como libertou Israel do Egito. Também pode nos libertar hoje de nossas tribulações. Amados, confiai no Senhor, buscai ao Senhor, temei ao Senhor e bendizei o seu santo nome. Ele está conosco e nos abençoa de uma maneira gloriosa em toda a nossa caminhada cristã. E Davi nos ensina exatamente a qualidade de uma vida cristã devotada ao verdadeiro Deus. Deus os abençoe nesse dia e que este salmo seja uma verdade prática em nossas vidas. Amém.